Pronto, gente. Começamos. Boa noite. Hoje nós estamos dando início a um novo protocolo, a um novo treinamento. Então, nos próximos 90 dias, a gente vai falar da emoção do dinheiro. Eu sou Esté Duarte, do Clã da Esté, e vocês sejam todos bem-vindos nesse treinamento. O que eu vou trazer para vocês nesses 90 dias são exatamente o que eu coloquei em prática na minha vida nos meus primeiros 90 dias de protocolo de salto quântico. E algo que ficou muito claro para mim nesse momento, nesse primeiro protocolo, foi justamente o quanto o nosso padrão mental nos mantém tomando as mesmas ações e tendo os mesmos resultados. Então, quando eu comecei a trabalhar essa mudança em mim, eu comecei a ter resultados totalmente diferentes. Mas até então, eu não tinha consciência de como isso poderia afetar outras vidas. Apesar de já ter lido alguns livros, ter tido alguma consciência, mas naquele momento ficou totalmente vago para mim que o resultado maior que eu tive foi da combinação do protocolo com a mudança interna que eu estava fazendo sobre a forma com que eu vi o dinheiro. E aí, no último ano, eu comecei a perceber padrão mental repetitivo em outras pessoas, referente ao dinheiro. Até que eu cheguei num momento que eu disse, cara, a gente precisa falar sobre a forma com que lidamos com o dinheiro. Porque sem isso, o protocolo ajuda, óbvio. A gente tem tantos resultados, mas quando a gente muda a forma de ver o dinheiro, o resultado exponencia muito mais rápido. O meu primeiro resultado, ele foi gigantesco, né? Eu saí de R$3.000 para R$14.000 em 3 meses. Então, R$14.000 no mês, né? Em 3 meses. Então, o resultado foi muito grande. E ali eu mapeei algumas coisas que eu coloquei em prática na minha vida e nos próximos 90 dias eu vou ensinar você a colocar em prática na sua vida. E eu acredito que vocês já conheçam a minha história, a maioria dos que estão aqui, mas eu quero fazer quero trazer um pouco dos bastidores da minha vida para vocês. Há 3 anos, quando eu comecei a estudar mentalidade, eu cheguei num livro que eu indico para vocês. Papel e caneta na mão, acredito que vocês tenham trazido, e já coloquei o livro, Segredo da Mente Milionária, que fala justamente da emoção do dinheiro. Só que quando eu li aquele livro a primeira vez, eu não tinha consciência da importância que é essa reprogramação referente a dinheiro. Eu acredito que eu li esse livro no meu primeiro ano. Se eu tivesse começado a colocar algumas coisas em prática, o meu resultado teria sido muito mais rápido. E aí, eu quero alinhar a expectativa aqui com todos vocês que estão presentes. Não adianta eu vir falar para vocês aquilo que eu fiz e vocês não fazerem na vida de vocês. Porque se vocês não fizerem, vocês não vão ter resultados. O resultado não vem do conhecimento. Tem uma coisa que eu tenho ouvido muito, mas muito mesmo. Eu estou obesa de informação e eu não sei como aplicar na minha vida. Então, o que eu vou trazer nesses próximos 90 dias é como vocês podem aplicar na vida de vocês. É um passo a passo que, ao final de 90 dias, vocês vão estar vendo o dinheiro de uma forma completamente diferente. E se vocês estiverem vendo o dinheiro de uma forma diferente, vocês irão lidar com esse dinheiro de uma forma diferente. Agora, eu quero que vocês pensem aqui comigo. Se for só o conhecimento, basta vocês lerem um livro, ouvir o que eu já falei outras vezes. Então, eu quero convidar todos vocês que estão aqui para, nesses próximos 90 dias, começar a colocar em prática passo a passo do que eu vou ensinar para vocês. Porque de tudo que eu estudei até aqui, de toda a informação que eu tive, a minha vida ela só começou a mudar quando eu parei de ter a informação e comecei a aplicar a informação na minha vida. O que eu vou falar para vocês nos próximos 60 dias, né? Nós teremos uma reunião a cada 15 dias. Terminar de alinhar aqui essa expectativa com vocês. Nós teremos uma reunião a cada 15 dias. Será às quarta-feira. Então, hoje foi uma exceção. E
vai ficar gravada. Vocês terão de quarta até sábado para assistir. Domingo eu vou abrir o grupo. Domingo e segunda, vocês vão me tirar dúvidas dentro do grupo. Segunda-feira eu vou fechar o grupo de novo. Mesmo as aulas sendo de 15 em 15 dias, todo domingo e segunda o grupo será aberto para tirar dúvidas. Tudo ok até aqui? Então, o resultado vem da prática. Eu quero que vocês repitam comigo para que fique muito claro para vocês. Repitam comigo para ficar bem claro. Resultado vem de prática. Não adianta eu trazer a informação e vocês não colocarem em prática. Quando eu peguei essas informações, que eu estou trazendo estruturada, uma por quinzena para vocês, eu peguei todas elas e comecei a colocar em prática na minha vida de uma vez só. Eu aprendi com diversos mentores, mas enquanto era só informação na minha mente, não me trazia resultado. Quando eu peguei toda essa informação, eu disse, cara, agora eu vou colocar em prática. A minha vida ela começou a mudar completamente. E o que nós vamos fazer é colocar em prática. E o que eu vou trazer para vocês é como colocar em prática. E daqui a pouco eu vou abrir para tirar dúvidas. Então, se vocês forem ficando com dúvida, já anota a dúvida, que daqui a pouco eu vou abrir para tirar dúvida ao vivo, que é algo que quem está aqui ao vivo sai na frente. Porque tirar a dúvida aqui comigo é diferente de tirar a dúvida no grupo, né, gente? Pelo menos eu vejo assim. E alinhando essa expectativa com vocês, de que é importante que vocês pratiquem, eu quero começar explicando como é que funciona a nossa mente. E o que eu vou trazer aqui para vocês, vocês podem entender que está a nível de dinheiro, mas funciona a nível de relacionamento e funciona a nível de saúde. Vocês vão ver pessoas que estão sempre saudáveis. Assim como vocês verão pessoas que estão sempre doentes. Toda semana está no médico. Vocês verão pessoas que têm um casamento de 10, 20 anos estruturado. Assim como vocês verão pessoas que estão no 10º casamento e verão pessoas que estão em casamentos totalmente desestruturados e que não têm coragem de sair. E o que significa isso? Padrão mental, que pode ser saudável, pode ser tóxico, pode ser polarizado. Padrão mental. Vocês verão pessoas, e isso está no livro do Wallace D. Watts, né? Que eu até li esse livro a semana passada, que é A Ciência de Ficar Rico, que ele diz assim, ó, existem pessoas que estão morando no mesmo bairro, têm praticamente o mesmo emprego. Um está crescendo, enquanto o outro está cada vez mais degringolando. E aí, a pergunta que fica para a gente é, o que uma pessoa tem de diferente da outra? E aí, a gente, depois de tanto estudar, de tanto pensar, existem vários autores que trouxeram isso de forma muito profunda para a gente. Gente, me dá um momentinho que eu vou tentar colocar aqui na configuração para quem for chegando não precisar mais de me pedir. Só um minuto. Microfone, cancelamento de ruído. Não lembro onde é. Ah, tá. É nesse cadeadinho bem aqui. Acesso à reunião, é isso aqui. Pronto, gente, eu tinha feito uma pausa aqui para eu colocar de uma forma que todos que fossem entrando não precisassem pedir para não me desconcentrar. Então, vamos continuar aqui. Então, eu estava colocando para vocês que diversos autores trouxeram que existe uma ciência para ficar rico. Napoleão Hill, como foi que ele fez isso? Ele fez isso estudando os milionários por conta própria. O Wallace D. Watts traz isso. O autor dos Segredos da Mente Milionária traz isso. Então, existe uma ciência exata. Claro que eu não vou sair hoje de onde eu estou
e ir para os milhões. Mas existe uma ciência que, se eu fizer ela de forma consciente ou inconsciente, a minha vida vai estar sempre em ascensão. E que ciência é essa, Stephanie? Segundo o Wallace, é uma ciência tão exata quanto a matemática e a física. E eu acredito que a essa altura do campeonato, vocês estão perguntando para mim, que ciência é essa? É simples, gente. Quem está cada vez perdendo dinheiro, ficando cada vez na pobreza, está olhando para a escassez. Quando eu falo olhando, é o pensamento, as decisões, o comportamento é escasso. Quem está crescendo, o olho, o pensamento é na abundância. E quem está mantendo ali no mesmo patamar está meio que neutro no meio de tudo isso. Não tem muito segredo. Talvez o que fique mais difícil para a gente compreender é como é que eu tiro o olho da escassez e coloco o olho na riqueza. Eu trouxe para vocês um vídeo curtinho essa semana de uma moça andando pelo supermercado e pensando, eu não tenho dinheiro para comprar isso. Eu não tenho condições de comprar isso. E ela mesma andando num outro momento pensando diferente, que ela tinha condições de comprar tudo aquilo que ela queria. Esse é um dos passos para tirar o olho da escassez e colocar o olho na abundância. E eu sei que, de repente, vocês podem estar dizendo para mim o seguinte, Stephanie, mas é difícil. Se eu estou na pobreza, como é que eu vou olhar para a abundância? Como é? Estou cheia de conta para pagar, estou cheia de dívida, como é que eu vou fazer para olhar para a abundância? E eu posso dizer para vocês que é possível. Por quê? Eu sempre disse para vocês que tudo que eu trago aqui, eu testei na minha vida. Não tem nada que eu traga aqui para vocês que eu estou falando apenas do livro que eu li. Eu trago aqui para vocês algo que eu tirei do livro e apliquei na minha vida. Que eu tirei daquele mentor e apliquei na minha vida. E tive resultados. Depois de ter resultados, eu trago para vocês. Steph, mas você não está milionária. Não tô, né? Mas quem me acompanha há 2 anos sabe que a minha vida, ela fez isso aqui no último ano. Por quê? Porque eu comecei, passo a passo, tirar meu olho da escassez e colocar ele na abundância. Com ações simples. Não nada mirabolante, mas estruturada e colocando em prática. Eu gosto de dizer o seguinte, não adianta eu dizer que eu estou morrendo de dor de cabeça. A Adma, que está aqui do meu lado, diz assim, Stephanie, dipirona é boa, é bom. Tá aqui o vidro. Aí se eu pegar o vidrinho e botar lá na prateleira, eu não vou ficar boa da dor de cabeça. Mas a consciência eu tive. Ou seja, eu sei o que cura o que eu estou sentindo, é a dipirona. Mas se eu não tomar a dipirona, eu vou continuar com dor. A mesma coisa é o conhecimento que eu vou trazer aqui para vocês, que por mais que possa parecer besta, coloque em prática. Porque aí, no final de 3 meses, vocês vão dizer para mim se é ou não. Então, são coisas simples, mas que a gente coloca em prática. Porque é muito fácil eu chegar aqui e dizer assim, tira o olho da escassez e olha para a abundância. Se eu não der um passo a passo, ninguém vai dar conta. Por quê? Porque eu não dava, eu via as pessoas falando, eu vi o Napoleão Hill falando, né? Li o livro do Napoleão Hill, vi o Bob Proctor falando, mas eu não conseguia. Faltava o passo a passo. E hoje nós vamos falar de um desses passos, que é o passo de começar a comprar sem olhar preço. Esse é o primeiro passo, quer dizer, não necessariamente nessa ordem, né? Mas foi o que eu achei mais fácil de trazer aqui para vocês hoje, porque eu coloquei todos em prática ao mesmo tempo. Mas eu acho que talvez o mais simples de praticar seja começar a comprar sem olhar o preço. E aí, alguns de vocês que estão aqui vai dizer assim para mim, Stephanie, sabe o que é? É porque eu estou com dívida. O dinheiro que eu tenho na conta é pouco. Como é que eu vou fazer para comprar sem olhar preço? E aí eu quero dizer para vocês que eu comecei a comprar carnes, legumes com R$50 na minha conta sem olhar o preço. E qual era a minha situação naquele momento? Eu tinha pelo menos 80 mil em dívida. Brincando assim. Só num carro era mais de 40. E eu precisava de fazer a quitação desse carro. Foi neste cenário que eu comecei a comprar sem olhar preço.
E tem uma das minhas mentoradas que estão aqui, aliás, que está aqui, que ela fez a seguinte pergunta para mim: Stephanie, eu que sou casada. Porque o meu marido, ele não concorda com isso. Eu disse assim para ela: comece a trabalhar na sua mente. Enquanto ele estiver lá olhando para o preço, você vai estar dizendo na sua mente que você é abundante, que você não precisa de olhar para o preço. É um treino e é mais difícil do que quem, assim como eu, tinha liberdade de não precisar de fazer isso. Mas é possível. E quando ela for comprar sozinha, ou qualquer um de vocês que estiver nessa situação que for comprar sozinho, você pode fazer sem olhar o preço. Steph, mas você não acha que eu vou ficar endividada? Não. Porque eu fiz com R$50, eu não fiquei endividada. Pelo contrário, começou a entrar tanto dinheiro que, naquele momento, eu tive condições de comprar o meu fogão à vista. E eu estava juntando dinheiro para quitar uma conta. E não era uma conta baixa, era uma conta de 15 mil. E eu ganhava 3 mil por mês. Quando a gente fala, parece milagre, né? Vocês devem estar aí do outro lado dizendo assim: Stephanie, isso é milagre. Talvez seja. Mas a coisa foi se organizando de uma forma, à medida que eu fui tirando o olho da escassez e colocando na abundância, que realmente a minha vida foi mudando de uma forma muito rápida. Então, eu que podia comer pizza uma vez a cada 3 meses, passei a poder comer pizza e ia sair todo fim de semana. E o dinheiro só aumentando na conta. Porque o Steph, foi só por causa do comprar sem olhar o preço? Não. Vou trazer 6 passos para vocês. Mas o que vocês aprender esta quinzena, a quinzena que vem vocês mantêm. Porque até hoje eu compro sem olhar o preço. E quase sempre eu pago menos do que eu estava esperando. E agora eu vou contar aqui uma história para vocês recente, para ilustrar o que me aconteceu, para que vocês possam entender quando eu decido comprar sem olhar o preço, eu passo a ter dinheiro para comprar tudo que eu realmente quero. Não é tudo. É tudo que eu realmente quero, que eu tenho um desejo profundo de comprar. Quando eu decidi vir para o Sul, eu escolhi Santa Catarina por um motivo muito específico. Eu queria estar perto dos mentores que eu ouço. Entre eles, o Strider. E tinha um evento do Strider que ia acontecer no dia 29 de março, 29 e 30. Quando eu comprei o curso dele, eu tinha a opção de comprar o curso com todos os eventos presenciais deste ano por R$2.000. E eu não comprei porque, naquele momento, eu não imaginei que eu pudesse vir, que eu ainda não tinha decidido que eu viria para o Sul, ainda não tinha decidido quando. Então, eu comprei só o curso de 497. Não comprei esse pacote. Não foi pelo dinheiro, foi porque era o que dava para eu usufruir naquele momento. 400, 500, não, foi 697. Comprei e fiquei na minha cabeça que eu queria vir nesse evento, queria vir nesse evento, queria vir nesse evento. E aí eu fiz um exercício, o Jonas me ajudou a fazer um exercício para eu vir para o evento. Porque quando eu decidi que eu viria, eu só consegui achar passagem para o dia 23. Passagem acessível, que eu digo, porque assim, passagem de 3, 4, 5 mil reais. Aí você vai dizer para mim, Steph, mas não é para comprar sem olhar o preço? Mas isso não quer dizer que eu não faça uma análise quando eu estou falando de 2, 3, 4, 5 mil. Eu começo a comprar sem olhar o preço, coisas pequenas, e à medida que o meu dinheiro vai aumentando, eu vou fazendo isso no grandioso. Então, é óbvio que eu não ia, pegar uma passagem maior do que o dinheiro que eu tinha na conta para comprar. Isso era burrice, tá? Inclusive, quem está aqui, presta bastante atenção no que eu estou falando. Eu estou dizendo para vocês começarem a testar no pequeno. É quando você for comprar aquele molho de tomate, você escolher o que você quer e não o mais barato. É quando você for, sei lá, comprar uma coisa pequena. Você vai começando a treinar a mente no pequeno e vai trazendo para o grandioso. Porque eu escutei essa semana um rapaz falando no grupo da CIMT o seguinte: eu aluguei uma casa sem poder pagar o aluguel porque eu ouvi dizer que eu boto o pé, Deus bota o chão, o dinheiro não apareceu. É óbvio que o dinheiro não apareceu. Porque ele não tinha uma ideia, porque a gente magnetiza através de ideia. Ele não tinha uma ideia, estava trabalhando CLT. Qual a probabilidade desse dinheiro aparecer? De onde? Como? Em que situação? Porque aqui a gente está falando de algo que você nutre na mente, começa a treinar no pequeno e depois treina no grandioso. Como é que ele decide comprar, pegar logo um aluguel, o valor mais caro do que o valor que ele recebia por mês e esperava que isso ia dar resultado? A gente começa no pequeno. Eu comecei com minha carne e meu legume de terça e quarta-feira.
entende? Mas eu estou contando aqui a história do grandioso. Quando eu decidi, aí eu vou falar para vocês como foi que eu decidi. Eu decidi o seguinte, ó, a minha passagem, ela pode ser até R$1.400. Foi o que eu decidi. Qualquer valor ali até os 1.400 eu ia fazer, porque eu estou aprendendo agora a levar para o grandioso aquilo que eu comecei a treinar lá no pequeno. Mas eu treino diariamente. Então, eu imaginei que para participar do evento do Strider fosse no máximo R$400. Então, eu estava disposta a pagar. Por que eu imaginei que fosse no máximo 400? Porque eu já sabia que R$2.000 era todo o ano de evento que ele ia fazer. Então, eu imaginei assim, no máximo, mas eu estou disposta. E quando eu fiz o exercício para eu vir aqui para o Sul, para o evento, na semana seguinte, apareceu data, ou seja, o valor da passagem caiu e eu consegui comprar para vir dia 23. Vai acompanhando comigo. Neste momento, que eu compro a passagem, qual foi o segundo passo? Agora eu vou olhar, agora eu vou comprar o ingresso para o evento. Entre em contato com o suporte e peço o check-out, né? Para eu fazer minha compra. Eu estava disposta a pagar o preço que fosse. Eu já tinha tomado a minha decisão. Eu já tinha comprado sem olhar o preço. Quando eles me enviam, eu só precisava de fazer uma inscrição, porque como mentorada, eu não precisava de pagar. Olha só, eu não precisei pagar. Vocês pensam que pararam por aí? Não. Eu fui enrolando um pouco, olhar aluguel lá, dormida, né? Olhar hotel. E eu estava na intenção de, no sábado de manhã, assistir o evento, dormir de sábado para domingo e voltar no domingo, depois do evento, para pagar só uma hospedagem lá, porque eu já estava pagando outra hospedagem aqui. Ou seja, não é para vocês saírem fazendo qualquer coisa, não. Para vocês ir treinando aquilo que vocês estão fazendo. Mas eu ia pagar um hotel. 2 dias para o evento, eu mando mensagem para uma mentorada minha que mora lá. Mulher, eu não estava querendo hotel, eu estava querendo um Airbnb. Você conhece, assim, tem algum contato? Porque eu não queria fechar pela internet. Ela disse assim, hoje, isso era na quinta. Ela disse, hoje eu estou me mudando para uma suíte na casa que eu moro e eu posso te receber aqui e eu não vou te cobrar. Você pode vir, você fica aqui, aí você vem na sexta, fica sábado, domingo e volta só na segunda. Eu estava disposta a pagar a hospedagem. Entende o que eu estou tentando dizer para vocês? Quando eu decido aquilo que eu realmente quero, as portas abrem. No resumo da ópera, eu só paguei deslocamento, Uber e almoço. Eu não paguei janta, não paguei lanche, não paguei nada disso. Fiquei até segunda, fui para a praia, me diverti. Por quê? Porque eu comecei a treinar, comprar o que eu realmente queria lá atrás, com R$50 na conta. Porque, às vezes, a gente pensa que precisa ficar rico, né? Então, como foi que eu comecei a treinar isso? Eu tinha R$50 na conta para comprar carne da semana, não, né? Porque o meu irmão sempre compra também. Mas para comprar a carne terça-feira tem carne barata. Eu saía com R$50 na conta. Mas só que, óbvio que eu chegava lá, eu estava vendo o preço do quilo. Mas eu pedi um pedaço daquele, porque já era cortado, por exemplo, pernil de porco, bisteca. Eu pedia, sei lá, 5 bisteca, tanto de pernil, não pedia para ver o preço. E aí eu ia para o caixa. Óbvio também que eu não enchi o carrinho de carne, né, gente? Eu estou dizendo que vocês vão treinando. Quase sempre. Na verdade, nesse período, enquanto eu ainda tinha só esses R$50, R$60 para comprar, só teve uma vez que não deu para levar minha carne. Então, eu chegava, ia passando as maiores para passar os pedaços menores por último para testar. Só teve um dia que não deu. Todas as vezes dava, sobrava R$2, R$3 na minha conta. Aí entra naquilo que eu disse para vocês e que o Cadu traz, que a gente sempre tem dinheiro para comprar aquilo que a gente realmente quer. Na quarta-feira eu fazia a mesma coisa com as verduras. Eu vinha com 30, R$40. Óbvio que eu estava vendo lá o preço do abacate, eu estava vendo o preço dos quilos, mas eu tirava aquilo que eu queria para a semana e eu passava no caixa. Sempre dava para a semana. Foi nesse período que eu comecei a contar para vocês que um dia eu fui jogar uma cenoura fora. E eu percebi, isso também aqui é aprendizado para vocês, tá? Aquilo que a gente não usa, que a gente não precisa, a gente precisa descartar sem pena.
Isso também é olhar para a abundância. E eu comecei a comprar com aqueles 30, 40 reais a verdura da semana, sem olhar o preço, verduras e legumes, e ainda sobrava de uma semana para outra para eu jogar fora. E também, nunca aconteceu eu ter que deixar. É óbvio que eu pegava, ia passando, eu sabia quanto é que tinha na minha conta, se sobrasse alguma coisa, eu deixava ali no caixa. Eu sei que alguém vai dizer, eu vou ficar com vergonha. Com vergonha eu ficava de continuar sem dinheiro na minha conta. Que hoje eu posso ali fazer o supermercado do tamanho que eu quiser. Eu não tô rica ainda não, mas a minha vida ela mudou completamente. E aí, quando eu entendi esse processo, eu coloquei ele em prática na minha vida, eu comecei a ver o dinheiro assim, só aumentando. Porque eu comecei a praticar aquilo que eu já tinha ouvido o povo falando, ó, colocar o olho na abundância. E um belo dia estou eu jogando uma cenoura fora, porque tinha sobrado uma semana para outra, e eu não sei como é que foi a vida de vocês, mas a minha, da Adma, que está aqui do meu lado, foi assim, tem que comer para não jogar fora. Não foi isso não, Adma? Tem que comer para não jogar fora. Ai, que pena que sobrou essa cenoura e ela vai para o lixo. Gente, virar adubo para a terra. Como assim não pode ir para o lixo? Não, mas é porque tem gente passando fome. As pessoas, elas não estão passando fome. Aí entra o que eu falei de mente para vocês. As pessoas não estão faltando fome por falta de alimento. Elas estão passando fome por falta de mentalidade. Só que eu começo a escutar do meu pai, da minha mãe, seja de quem for, que tem gente passando fome, então eu tenho que comer até ficar obesa. Eu tenho que, sei lá, se sobrar, eu só tenho que comprar o que dá para semana, porque se sobrar. Gente, eu viajei ontem, eu deixei quase 1 quilo de frango na geladeira do lugar que eu tava, porque eu não comi. Deixei batata, cenoura, batata doce, pão, um monte de coisa lá, e não me doeu o coração, não. Eu não joguei fora porque eu talvez eles não fossem jogar, talvez servisse, estava realmente a batata fresquinha. Eu fiquei com pena, entre aspas, de jogar fora porque podia ser aproveitada. Mas se sobrar hoje, tipo, de uma semana para outra, começou a ficar murcho, a gente coloca para virar adubo, agradece a Deus e solta. Então, esse é o treino para vocês esta semana. Começar a comprar, aliás, essa quinzena, começar a comprar sem olhar o preço. É o carro, Stephanie? Não. É no pequeno. Vocês vão começar agora e vai levar isso para o resto da vida. Porque à medida que o dinheiro for subindo, vocês vão continuar comprando sem olhar preço. E quase sempre o dinheiro vai dar para comprar o que vocês realmente querem. Agora eu vou abrir para tirar dúvidas, à medida que levantarem a mão aí, para a gente encerrar. Podem, quem quiser falar, pode levantar a mão para fazer a pergunta. Aproveitar o momento. Vocês estão dormindo? Ou só estão sem dúvida mesmo? A Marla entendeu tudo. Mais alguém? Qual a proposta central do programa? Fazer com que a pessoa tire o olho da escassez e bote o olho na abundância. Isso vai fazer com que o dinheiro flua de uma forma mais tranquila na vida dela, independente se ela ganha 1.000, 10.000 ou 50.000. Vai fazer com que esse dinheiro flua na vida dela. Então, nós teremos 6 passos, que foi o que eu falei lá no início, nós teremos 6 passos de prática quinzenal. Para essa quinzena, a prática é começar a comprar sem olhar preço. Stephanie, não é só essa quinzena, não, é pro resto da vida. Só que essa quinzena, vocês vão começar nas coisas pequenas. Então, a transformação é essa. Você vai aprender com passos simples, tirar o olho da escassez e colocar na abundância. Porque se o dinheiro não está ficando na sua vida, você está olhando para a escassez. Não importa o tanto que você ganha. Eu quero até trazer uma coisa interessante aqui, que é assim. Eu brinquei aqui onde eu tô, que a gente toma café de rico. Eu tomo café de rico. É café de rico mesmo? Não, mas eu tomo café especial. Café de 30, 40, 50 reais e nunca me faltou dinheiro para comprar. E aí eu quero trazer uma reflexão para vocês sobre isso, para a gente entender como é que funciona essa questão da mentalidade de escassez. As pessoas pagam 15 reais numa cerveja, mas não pagam, que só dá para embebedar, e uma não dá, então tem que ser pelo menos uns 5, e não paga
R$30 num café que às vezes dá para a semana inteira. Isso é olhar para a escassez. Stephanie, mas é que às vezes eu não gosto de cerveja, eu não gosto de café, eu estou falando de uma pessoa que gosta das duas coisas. Ela não está olhando com abundância para o café. Ela está fazendo as contas e comprando o café mais barato. Não porque ela não possa comprar o de R$30. Eu não estou mandando ninguém comprar café de R$30. Eu só estou dizendo que a forma de eu pensar muda os meus resultados. Hoje eu só tomo café de 30, 40, 50 reais, nunca me faltou. E eu poderia ter começado a tomar lá atrás, mas eu comprava pelo preço. Eu nunca fiz essa conta. Quantas vezes eu gastei com outras coisas e não tomei um café de qualidade? Então, é essas pequenas coisas que faz a gente tirar o olho da escassez e colocar na abundância. Então, o propósito principal desse treinamento é que você possa, a partir de passo a passo simples, treinar a sua mente para olhar para a abundância. Pode falar, Adriana. Agora sim. Em relação ao programa, eu quero saber também, tipo, porque a gente sabe que não é só esse olhar, né? Como que tu vê a questão de as nossas feridas emocionais em relação a essa questão da escassez? O emocional, dependência, né? Uma dependência emocional que eu tenho pode estar interferindo no meu resultado financeiro? Pode. Tirando o olho dessa questão de a gente ter uma mente, porque você ficou falando do café, né? Vou citar um exemplo. Eu todo dia tomo meu café, né? Porque eu penso que eu estou me presenteando e toda aquela coisa. Mas eu percebo que tem alguma coisa no meu emocional que talvez venha de uma outra geração até. Eu já tentei fazer uma busca em relação à minha família, que me abandonou, da minha família adotiva, da família do meu esposo, né? E eu tenho entendido algumas coisas que acabam afetando no meu resultado. Eu não sei se tu tá me entendendo, eu quero saber de ti se tu acha que isso influencia nas nossas decisões financeiras. Influencia sim. Inclusive, um dos nossos passos vai se olhar como o nosso pai e a nossa mãe olhavam para o dinheiro e como nós interpretamos isso. Aqui nós só estamos no primeiro passo e eu trouxe o mais simples para vocês. Então, a Flávia colocou aqui, eu já compro sem olhar o preço, mas sempre fico com dívidas. E na escassez, é porque a gente está falando de um dos passos. Serão 6 passos. A gente vai passar pela parte do julgamento, né? Que eu falo para vocês que entra o julgamento. A gente vai passar pela parte de treinar set point financeiro. A gente vai passar pela parte de olhar o que nós aprendemos de financeiro com o pai e com a mãe. Só que à medida que a gente for olhando para isso, assim, à medida que a gente for tendo as nossas reuniões, eu vou trazer o assunto mais denso. E eu quis começar com o mais simples, para que vocês vão entrando devagarzinho. Porque se eu já chego aqui explicando, por exemplo, a parte de que dinheiro vem do pai e fica com a mãe. Fica a partir da mãe. Ou seja, o que você interpretou de ganho financeiro do seu pai é o que você, se você não ressignificou, é o que você traz. O que você viu da sua mãe guardar, cuidar e tal, do jeito que você interpretou o que você viu, é o que fica do dinheiro. A Flávia falou ali da escassez. Talvez a forma com que ela interpretou que a mãe dela gastasse ou usasse, ela entendeu lá na primeira infância, no primeiro centênio, faz com que agora o dinheiro não fique. Então, lembra que eu falei que serão 6 aulas. Em cada uma, a gente vai aprender uma coisa diferente. Tá, eu entendi. Era isso, então, né? E deixa eu só fazer um comentário, depois eu vou sair aqui da câmara, que eu acompanhei os teus stories, hoje foi bem corrido, né? Para de reclamar do frio, porque eu fico aqui a menos 2 graus e tá tudo certo. Só para brincar contigo um pouco. Não, é ótimo, é porque assim, a última vez que eu tinha sentido temperatura de 16 graus foi quando eu tinha 6 anos, 7 anos, vocês não estão entendendo. Tipo, hoje eu fiquei o dia inteiro encolhida num canto, dormi quase a tarde toda. Eu digo, gente do céu, tô virando gato, vou hibernar.
Eu falei, vou brincar com ela depois, porque então ela não vai mais viver, porque aqui faz -2, 4, 3, 2, e Não a vou me gente acostumar, eu me sobrevive. acostumo com coisa boa. Duas coisas que eu acho maravilhoso no frio é que você pode usar roupas bonitas, né? Botas, aqueles casacos. Só para brincar, descontrair um pouco. Não, mas eu amei. Eu consegui tirar toda a sua dúvida? Sim, ficou claro. É porque eu estou encucada com essa coisa da minha dependência, que eu acho que eu identifiquei algumas coisas, mas ao longo da mentoria a gente vai falando sobre isso. Pois pronto. Eu acredito que eu vou falar da parte do pai e da mãe lá pela quarta, quinta aula. Por quê? Porque é a parte mais densa de todas, né? As duas partes mais densas que nós vamos trabalhar de tudo isso, porque nós vamos falar de permissão, nós vamos falar de merecimento, tudo isso vai ser tratado. Só que não adianta eu pegar aqui no primeiro dia e já meter uma porrada da parte mais densa, porque vocês não vão dar conta de absorver. Então, para a Flávia aí que já faz isso, continue fazendo e acrescente o fato de ver se não está praticando vitimismo enquanto paga. Porque, já que a gente está falando disso, vamos trazer a parte do pagamento, que também inclui nessa parte de comprar. Além de tudo, eu ainda tinha dificuldade de pagar. Eu ia falar nisso noutra aula, mas eu acho que como a gente está falando nesse momento da compra, talvez seja importante eu já trazer essa informação. Então, além de eu ter dificuldade, eu comprava olhando o preço, eu ainda na hora de pagar era um sofrimento. Eu ia pagar e aí eu pensava, cara, eu vou ficar sem dinheiro, o dinheiro não vai dar. Eu ia trabalhando isso dentro da minha mente. Então, nessas horas, a gente olha o diálogo mental. Na hora que eu vou fechar alguma coisa, o que eu digo para a pessoa? Que eu não vou comprar porque eu não vou usufruir daquilo ou que eu não vou comprar porque eu não tenho dinheiro? Entendi. Olha como essa mentalidade muda. Ah, não, eu não vou entrar nisso agora porque eu não tenho dinheiro. Não vou entrar. Entende que eu estou olhando para a escassez? Sim. O ponto principal aqui é tirar o olho da escassez e colocar o olho na abundância. Eu compro sem olhar o preço que eu vou comprar. Mas e o que eu não vou comprar? Qual a justificativa que eu dou para não comprar? Eu não vou comprar porque eu não tenho dinheiro. Às vezes a pessoa até tem o dinheiro, mas não quer investir naquilo. E ao invés de falar o correto para o outro que está vendendo, diz assim, eu não vou comprar porque eu não tenho dinheiro. E todo mundo tem dinheiro. Tipo assim, ó, vocês que estão aqui comigo, vocês sabem que 200, 300, 400 reais a gente consegue. Pega um cartão, faz alguma coisa. Então, às vezes eu não quero, porque eu não quero consumir aquilo, porque eu não quero investir o meu dinheiro naquilo, e eu pego e digo para a pessoa, não vou porque eu não tenho dinheiro. Isso é abundância ou é escassez? É escassez. É escassez. Ah, não, eu não vou porque no momento eu não quero usar o meu dinheiro para isso. Dói, né? A gente vai passar pelo impor limites e dizer não também nesse nosso treinamento. Porque eu preciso de aprender a me colocar no lugar certo. Eu não vou porque eu não quero. Eu não vou porque eu não estou afim. Eu não vou porque eu não vou investir meu dinheiro nisso. Mas eu preciso de achar uma forma de comunicar para o outro e para a minha mente o porquê que eu não quero. Só que às vezes eu digo, eu não quero porque eu não tenho dinheiro. Entende que a gente vai repetindo padrões mentais que mantêm o olho da gente na escassez? Eu não vou porque eu não tenho dinheiro. Mas se eu tivesse dinheiro, eu ia. Entende que quando eu estou com esse tipo de diálogo, eu estou olhando só para a escassez? E quando eu digo assim, eu não vou porque esse dinheiro que eu tenho, eu vou investir em X coisa, eu estou olhando para quê? Para abundância, para total diferença. Eduardo, pode falar. Oi, lindona, tudo tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Então, foi um pouco respondido, mas é interessante trazer isso. Eu queria comentar e meio que trazer uma dúvida também, junto com isso que a Adriana trouxe, do emocional, né? Eu acho que o emocional, ele realmente vai influenciar, porque ele vai manter a tua energia lá no alto ou lá embaixo. E aí, uma coisa que você trouxe, assim, e aí é uma dúvida para eu perguntar. Essa questão da mudança de mentalidade, para mim faz muito sentido, assim, de eu olhar e falar assim, eu não tenho dinheiro para comprar isso, e aí ao invés de eu falar isso, eu falo assim, como que eu posso conseguir dinheiro para comprar isso? Sabe, eu acho que faz uma diferença. E ao mesmo tempo eu penso assim, ajudaria ou faz sentido eu pensar também nessa que você falou de negar, pensar no ROI que eu vou ter, tipo, porque se eu não olho simplesmente, não vou olhar o preço do que eu estou comprando, mas eu compro coisas que não vão me fazer a menor diferença e vão, às vezes, até prejudicar a minha vida, isso também seria vibrar numa energia que não é muito legal. E aí, se eu pensar
eu vou comprar isso, mas que retorno que isso vai trazer para a minha vida? Mesmo que seja um retorno momentâneo, vai trazer um retorno de eu me satisfazer agora, mas é isso que eu quero agora? É isso que eu preciso? Então beleza. Ou fazer isso aleatório, assim, faz diferença? Ter essa consciência? Ou como é que Olha o você que vê eu isso? falei. Você tem dinheiro para comprar tudo que você realmente quer. O que você realmente quer. Então, o que acontece? É óbvio que quando você começa a comprar sem olhar o preço, você também vai começar a comprar só o que você realmente quer. Então, quantas vezes eu digo que não tenho dinheiro para fazer aquilo que eu não quero, mas eu vou lá e, sei lá, invisto... Eu amo brinco, né? Eu vou lá e compro 4, 5, 6 brincos que eu não vou usar. Então, a questão é comprar o que eu realmente quero e o que eu realmente vou usar. Então, sempre você tem dinheiro para comprar o que você realmente quer. Eu realmente queria ir para o show, eu queria ir para o evento do Strider, eu queria mesmo, era interno, sabe? Eu queria ir. Então, quando você decide que você realmente quer, você tem dinheiro para ir. Por outro lado, eu dispensei um treinamento do Adam. E eu falei para a mulher que eu não ia fazer naquele momento. É difícil, tá? Não é fácil. Que eu não ia fazer naquele momento, porque naquele momento as minhas prioridades eram outras. Olha como isso muda. Eu não estava mentindo para ela. Eu tinha o dinheiro para eu investir, mas as minhas prioridades eram outras. Então, dentro desse negócio de tirar o olho da escassez e colocar na abundância, não só é o que você pensa, como também o que você fala e o que você consome. Então, você realmente vai comprar sem olhar o preço, mas aquilo que você vai usufruir. E, pasme, vai começar a sobrar mais dinheiro, mesmo se você não ganhar mais. Porque você vai perguntar, antes de comprar, eu realmente quero isso? Ou eu estou levando só por levar? Eu sinto que assim, tem algum ajustezinho que precisa fazer, sabe, em mim, porque é isso que você falou, tipo, eu já consegui uma viagem para a Europa, só isso, querendo de verdade, desejando e soltando, sabe? Mas ao mesmo tempo, tem vezes que fica esse pensamento de escassez, volta e você fica nessa preocupação. Então, assim, eu tô sentindo que vai ser bom a gente estar caminhando junto, porque eu sinto que falta um ajuste para manter essa energia lá no alto para você, porque é tudo conectado, então é você saber harmonizar isso, né? O largar, o precisar, o deixar ir, o confiar, e aí eu acho que caminhando aqui junto contigo vai ficar claro, e com esse espaço que você vai trazer, esse ajuste fino, sabe? É isso que eu acho que é legal, assim, que vai ser bom caminhar junto aqui contigo. Exato, são esses detalhes que eu coloquei em prática na minha vida, que são os detalhes que eu estou chamando vocês para colocar na vida de vocês. Então, não estou dizendo que saia comprando tudo, compra o que você realmente quer. Comece a treinar o não gastar, aliás, o não olhar o preço nas coisas pequenas, como eu fiz. Hoje eu já faço umas coisas um pouco maiores, e eu sei que daqui a um ano eu vou estar fazendo coisas muito maiores, mas eu pratico todos os dias. Então, não adianta você chegar aqui os primeiros 15 dias é não olhar preço. E também prestar atenção se eu estou dizendo a verdade na hora que eu não quero alguma coisa. Essa é a primeira parte. Aí, na próxima quinzena, vocês pegam o exercício da próxima quinzena e esquecem esse. Vocês não vão chegar a lugar nenhum. O que a gente vai aprender nesses 15 dias é para levar para o resto da vida. É um treino, ou seja, eu espero que vocês passem a pensar de forma diferente, assim como eu penso hoje. Ficou claro para você? Agora eu vou responder uma pergunta da Nadine, que está aqui, e vou ler a da Flávia, que foi engraçado. Fiz isso essa semana, num convite de uma pessoa para fazer um investimento. Falei que não tinha dinheiro. Aqui eu estou começando a identificar a escassez da Flávia. Porque ela poderia ter dito, por exemplo, que não é o tipo de negócio que ela investe. Mas aí, para eu não ter que me posicionar, e por isso, nesse nosso treinamento, a gente vai aprender a impor limites e dizer não. Nós teremos uma aula super polêmica sobre impor limites e dizer não. Por quê? Porque quando eu estou dizendo isso, o recado, a mente não sabe a diferença entre ficção e realidade, né? Aí o que ela está dizendo para a mente dela? Que ela não tem dinheiro. Se ela está dizendo para a mente dela que ela não tem dinheiro, o que acontece? Ela não tem dinheiro, acabou. Ela está verbalizando, mas se ela está verbalizando, ela está pensando uma desculpa para dar. Enquanto ela está verbalizando, olha o poder que tem a palavra. Eu vou só ler a fala da Nadine, eu vou só responder a Nadine, Flávia, e passo para você, tá bom? Você quer falar logo? Não, posso falar. Geralmente sempre faço isso, né? Que as pessoas vêm com muitas propostas para mim, né?
E aí eu falo, não, agora não, no momento eu tô sem dinheiro. Então, tipo assim, eu fico verbalizando, né, que eu estou sem o dinheiro, e aí acaba que acontece isso, vem a escassez, né? Mas, assim, a gente tem que estar realmente se conscientizando, né? O passo é esse, é você reprogramar sua mente aí para você entender que saber dizer não, né? É o primeiro passo também, né? Como você fala. Por isso que nós teremos uma aula sobre dizer não, e vocês vão agrupando as informações. Lá no final, vocês vão agrupar tudo isso e colocar em prática na vida de vocês. Então, não adianta eu só comprar sem olhar o preço. Eu tenho que comprar sem olhar o preço. Tenho que aprender a impor limites e dizer não. Tenho que tomar cuidado com a minha emoção na hora de pagar a conta. Tenho que olhar a minha permissão. Tenho que olhar meu merecimento. Tenho que olhar o julgamento. Tudo isso a gente vai trabalhar. Tenho que olhar a mudança de set point. Tenho que olhar o que foi que eu aprendi com meu pai, que eu aprendi com a minha mãe. E vai ser isso que a gente vai fazer nessas 6 reuniões. Agora eu vou responder aqui a Nadine. Flávia, ficou ok para você aí? Ficou. Tá, agora eu vou responder a Nadine. A pergunta da Nadine diz o seguinte: Stephanie, esse olhar para a abundância contribui na magnetização do dinheiro ou são coisas diferentes? São coisas congruentes, são coisas complementares. Se eu estou olhando para a abundância, logo eu vou tomar decisões e ações que me levam para magnetizar o dinheiro, que faz com que o dinheiro chegue até mim. Porque se eu digo que eu não tenho, eu não tenho. Se eu digo que eu tenho ou que eu vou investir em outra coisa, a coisa vai acontecendo na minha vida. E, principalmente, se eu não estou pensando na desculpa, eu estou pensando em como é que eu vou fazer dinheiro. E aí eu vou usar... Adriana, tu tá aí ainda? Adri? Mas eu vou usar o exemplo da Adri porque... Eu tô aqui, Stephanie. Vou usar aquele teu exemplo, ok? Pode. Tá. A Adri, anteriormente, ao invés dela passar o dia magnetizando o dinheiro dela, com a mente na magnetização do dinheiro, ela começava a dizer para as pessoas que ela ainda não tinha um dinheiro, tá? Vamos entender aqui a lógica. Ela ainda não tinha dinheiro para pagar as pessoas. De manhã cedo ela dizia que até mais tarde ela pagaria, e o dia inteiro, todas as vezes que o telefone dela tocava, o coração disparava, acionava, e ao invés dela estar usando a mente para criar, ela estava usando a mente para esperar ser cobrado o dia inteiro. Então, entende como, quando eu tomo decisões diferentes, eu penso diferente, me sobra tempo para magnetizar dinheiro? Porque como é que se magnetiza dinheiro? Ideia, ação e atração. Eu preciso de ter uma ideia, eu preciso de tomar uma ação referente a essa ideia, e eu preciso estar na frequência para atrair as pessoas para eu vender a minha ideia. Assim que a gente magnetiza dinheiro. Se tem outra forma, eu não conheço. Quer dizer que eu posso ganhar uma viagem, ganhar o evento do Strider, um monte de coisa? Posso, mas magnetizar mesmo é desta forma. Agora, se a minha mente está pensando na desculpa que eu vou dar para o outro porque eu não quero participar de uma coisa e digo que não tenho dinheiro. Se ela está pensando, eu digo que vou pagar uma conta que eu não vou pagar, ao invés de dizer para a pessoa a realidade, assim, ó, aprender a impor limites e dizer, não, vou entrar nessa aula e nós vamos falar da Adri de novo e de mim. E detalhe, né, Stephanie, só para complementar, tem uma coisa importante que cabe dizer, que você sempre falava que era um ponto de ajuste muito pequeno. Pois eu vou te dizer que nas últimas semanas aí eu já virei essa chave, viu? Tá vendo? E é um pequeno ponto de ajuste, realmente. É uma coisinha mínima ali que tu tem que parece que estava... Na verdade, não é que parece, passava despercebido, mas no momento que tu ajusta, flui, né? Exatamente. Então, são pontos que nós iremos ajustar daqui para frente, e eu, para finalizar isso aqui, eu já respondi a pergunta da Nadine. Mais alguém quer falar? Acho que não, né? Então, eu vou fechar esse ponto aqui. Lembrando que eu vou abrir o grupo para tirar dúvidas 2 vezes ainda. Vou abrir nesse fim de semana agora e vou abrir no outro fim de semana para tirar dúvidas sobre esta aula, tá, gente? A gente vai passar por todos esses outros passos ainda, tá? Para encerrar isso daqui, para fechar o que a gente vai falar, eu volto a lembrar para vocês, não esqueçam, não adianta vocês pegarem essa informação e guardar como mais uma informação na vida de vocês. Releiam e aplique aos poucos, mas aplique. Vão treinando, porque é isso que vai levar vocês para onde vocês querem. Esse que me levou para onde eu quero e vai me levar para onde eu ainda estou indo, tá? Porque é diário.
qualquer dúvida, né? Eu vou fechar o grupo agora, depois da aula. Assim que subir, eu vou colocar lá, mas vai ficar fechado o grupo. E se eu entender algumas coisas extra, eu vou colocar lá para vocês. Mas é exatamente isso. E assim, Marla, se você está amando essa aula, imagine as próximas, que a gente vai se aprofundar cada vez mais dentro disso. E assim, a gente vai começar, quem praticar o que a gente aprender nesses 90 dias, vai olhar dinheiro de uma forma totalmente diferente. E se eu olho diferente, entra dinheiro diferente na minha conta. Porque o dinheiro que eu não estou recebendo é a mentalidade que eu ainda não estou tendo. Eu sei que eu não vou ficar rica amanhã, mas eu sei que se eu continuar fazendo o que eu tenho que fazer, é em questão de pouco tempo. Então, é isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Não se esqueçam que será um passo a passo. Apliquem, porque o resultado só tem quem aplica. E façam o amor circular. Seja a mudança que vocês querem no mundo. Apliquem aquilo que vocês aprendam para que amanhã vocês possam ensinar. Assim como eu peguei e apliquei na minha vida e hoje eu estou ensinando para vocês. Porque tem 8 bilhões de pessoas no mundo, a maioria precisando dessa informação. Por quê, Stephanie? No Brasil, 80% das pessoas estão endividadas. Coincidência não é, é falta de mentalidade. Então, vamos aprender. Se vocês conhecem um amigo, alguém que vocês acham que está precisando dessa aula, chame para o grupo. Esse resto de semana eu ainda vou aceitar pessoas. Chame, porque a gente vai fazer revolução. Ok? Boa noite para vocês. Muito obrigada. E domingo e segunda a gente conversa lá no grupo. Boa noite. Beijo, boa noite. Tchau.